Salve gurizada, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como não existe livre mercado e nunca existiu na história da humanidade. Então se tu te interessou, fica no vídeo e pega a visão que o bagulho é doido. Mas antes disso, vamos conceituar primeiro o que é que significa o livre mercado. O livre mercado seria um sistema econômico no qual o Estado não interfere muito na economia, é um Estado mínimo. A função do Estado é basicamente combater a corrupção, é gastar menos do que arrecada, ou seja, não gastar muito, não interferir na economia, onde haveria o mínimo possível de impostos, onde não vai ter um imposto sobre importação, por exemplo. Eu posso importar, comprar o produto que eu quiser, da onde for, e não vai ter uma tarifa, não vai ter uma barreira, não vai ter um Estado me impedindo, intervindo na economia. É um modelo econômico no qual as empresas vão competir entre si para fazer o melhor produto pelo menor preço, para atrair a preferência do consumidor. E o consumidor tem a livre vontade, ele tem a capacidade de escolher qual produto ele vai querer comprar. E o trecho central desse livro é para comprovar para vocês que não existe, nunca existiu essa lógica da livre concorrência, do livre mercado entre as empresas, em que as empresas de todos os lugares do mundo iriam competir em igualdade de condições para vender o melhor produto para o mundo inteiro. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Porque a gente sabe que no mundo existem os países ricos e desenvolvidos e os países pobres e subdesenvolvidos. E o papel do desenvolvimento econômico é justamente deixar de ser uma economia baseada em produzir matéria-prima, como arroz, soja, café, milho, minério de ferro, petróleo bruto, e se tornar uma potência econômica, uma economia industrializada, que produz carros, motores, aviões, carro elétrico, bateria, eletrônicos, televisões, produtos de alto valor agregado. Então o processo de desenvolvimento econômico, ele pode ser entendido como uma economia como a brasileira, que deixa de ser uma economia baseada em exportar matéria-prima como soja e milho, e se tornar uma economia industrializada, que vai produzir bens mais complexos, de alto valor agregado, bens industrializados, e se tornar uma potência, não só um país que exporta matéria-prima e recurso natural. Porque o país que exporta matéria-prima e recurso natural é um país que não tem indústria. E a indústria é um dos únicos setores da economia que paga altos salários, que gera empregos de qualidade. Então um país como o Brasil, que a economia é baseada em exportar soja e milho, é um país que não tem empregos de qualidade, não gera empregos de qualidade. Porque não tendo indústria, as pessoas vão trabalhar na farmácia, no supermercado, numa loja de roupa, vai trabalhar no iFood, fazendo Uber. E são empregos que não têm alta remuneração e aquele país está condenado a ser um país pobre, porque é um país baseado na exportação de matéria-prima. Aí qual é o tema central desse vídeo? Eu quero mostrar para vocês que absolutamente nenhum país do mundo que se desenvolveu fazendo liberdade econômica, com livre mercado. É justamente o contrário. Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Sul, Japão, China, Alemanha, todos os países desenvolvidos, eles se industrializaram com proteção nacional, com proteção da indústria nacional, proteção estatal, colocando tarifa nos produtos estrangeiros e estimulando a indústria nacional a produzir no próprio país, ao invés da economia importar aqueles produtos. Porque o ponto central é que nenhum país deixa de ser uma economia primária exportadora para se tornar uma economia industrializada simplesmente por meio do livre mercado, que do nada as empresas vão começar a investir em tecnologia, ciência, eletrônicos, e o país vai se tornar uma potência. Isso aqui é um folclore, é uma ilusão, isso não existe, isso nunca aconteceu. Nenhum país deixou de ser uma economia primária exportadora e se tornou uma economia industrializada do nada. Tipo o Brasil, que produz soja e milho, do nada as forças do livre mercado vai tornar o Brasil uma potência que vai produzir carro elétrico, por exemplo. Isso não existe. Então, com austeridade fiscal, ou seja, gastando menos do que arrecada, tendo um estado mínimo, com liberdade de concorrência, o Brasil nunca vai ser uma potência, porque primeiro de tudo a gente tem que gastar muito e fazer um investimento pesado, com centenas de bilhões e trilhões de reais ao longo dos próximos 20 e 30 anos para se tornar uma potência industrial. Porque sem investimento público, sem o gasto do Estado, sem um planejamento econômico a longo prazo e um planejamento feito pelo Estado, o Brasil nunca vai ser uma potência industrial, nunca. Então vou dar um exemplo para vocês. A Coreia do Sul, nos anos 60, 70, era uma economia extremamente pobre, destruída pela Guerra da Coreia. Era uma economia miserável, cuja pauta de exportação era produzir arroz, peixe e carvão. Eles sobreviviam pela renda do arroz, do peixe, do carvão e alguns outros recursos naturais. Mas no fundamental era uma economia extremamente pobre. Inclusive, a economia brasileira era maior do que a economia da Coreia do Sul e da China juntas e somadas. Para tu ver como a China e a Coreia eram países extremamente atrasados e pobres, e o Brasil já era um país industrializado. E o Brasil deixou de ser um país industrializado, focou no agronegócio, enquanto que a Coreia do Sul e a China se tornaram potências industriais
porque teve planejamento do Estado, teve proteção estatal para a indústria nacional, tanto da Coreia quanto da China. E o caso da Coreia é um caso muito impressionante, porque era um país extremamente pobre e o ditador na época, que era o Park Chung-hee, se eu não me engano, Park Chung-hee, alguma coisa assim, ele fez investimentos pesados na parte do aço e decidiu que a Coreia não ia produzir só arroz, ia ser uma potência metalúrgica e siderúrgica. E a Hyundai lançou o primeiro carro na Coreia do Sul em 1974, e aquele carro era uma bosta. As maçanetas quebravam, o carro era de umas partes de plástico horrível, a carcaça era ruim, o motor era péssimo, inclusive nem era um motor nacional, era um motor que eles importavam do Japão. O carro era uma desgraça, ninguém confiava naquele carro, mas o governo da Coreia do Sul protegeu a Hyundai e inclusive a população era proibida de comprar carros leves se não fosse da Hyundai. A população quer ter um carro, vai comprar da Hyundai e vai fortalecer a indústria nacional. Tá proibido comprar um carro de indústria estrangeira, comprar um carro que não seja da Hyundai. Essa foi só uma das partes do planejamento estatal, da proteção estatal e do antiliberalismo que foi feito pela Coreia do Sul. Porque o governo da Coreia do Sul entendeu que era só protegendo a Hyundai, impedindo a concorrência estrangeira, dando muito subsídio, dando investimento público, dando crédito subsidiado, o Estado gastando mais do que arrecadava, colocando tarifa para a população não comprar da indústria estrangeira, protegendo muito e muito a Hyundai. Só com o passar dos anos, com essa proteção agressiva do Estado, que a Hyundai se tornou uma potência automobilística. As coisas não acontecem do nada, de forma espontânea, pela mão invisível do mercado. Isso não existe. Isso é discurso para criança, para adolescente. O desenvolvimento industrial, ele parte pela proteção do Estado, colocando tarifa contra produtos estrangeiros e valorizando a indústria nacional. O caso da Samsung é exatamente a mesma coisa. Quando a Samsung começou a produzir eletrônicos, a população da Coreia do Sul simplesmente não tinha a opção de comprar uma televisão, por exemplo, que não fosse da Samsung. Eles eram proibidos de comprar eletrônicos, uma televisão que fosse de marca estrangeira, de empresa estrangeira, da Sony, que é do Japão, por exemplo. Era proibido. Quer comprar uma televisão, vai comprar da Samsung e pronto. Não gostou, sei lá, morde as costas, morde o cotovelo, se joga no chão, grita, faz o que quiser. Mas quer comprar uma televisão, vai comprar da Coreia Mas quer comprar uma televisão, vai comprar da Samsung e pronto, porque tem que proteger a indústria nacional. E no longo prazo, a Samsung se tornou uma potência industrial, faz os melhores telefones e tablets do mundo, e o resultado está aí, proteção do Estado. Inclusive lá na década de 90, quando foi aberto o mercado na Coreia do Sul, a população passou a ter o direito de comprar eletrônicos de outras empresas de outros países, importar esses eletrônicos. Só que tinha tarifa de 40% e 50%, então era muito mais vantajoso e muito mais barato comprar da Samsung. E é por meio desse projeto agressivo de proteção do Estado que se desenvolveu a indústria na Coreia do Sul. Se não fosse essa política agressiva, radical do Estado da Coreia do Sul em proteger a indústria nacional, hoje eles ainda iam ser uma economia extremamente pobre, miserável, baseada na produção de arroz, carvão, peixe, alguns legumes e é isso. Eles iam continuar sendo um país pobre. O livre mercado condena os países da periferia a continuarem nessa posição. Porque para o Brasil, por exemplo, que é um país da periferia do mundo, que exporta soja, milho, café, minério de ferro, essas coisas, suco de laranja, o Brasil exporta suco de laranja. Para o Brasil se tornar uma potência industrial, tem que acabar com o teto de gastos, não pode ter uma política fiscal baseada na austeridade, onde o Estado não pode gastar mais do que arrecada, porque isso nos condena o Brasil a ser uma economia pobre, baseada na produção e exportação de soja, milho, café e suco de laranja. O Brasil nunca vai passar a produzir carros elétricos do nada, pela mão invisível do mercado, isso não existe. Se o Estado brasileiro não fizer um investimento massivo, com bilhões e trilhões de reais ao longo dos anos, o Brasil nunca vai ter uma indústria automobilística nacional. Nunca. Isso não vai surgir do nada, de forma espontânea, pelo livre mercado. A China, por exemplo, que era um dos países, literalmente, um dos países mais pobres do mundo, um dos países mais pobres e miseráveis do mundo, porque passou 100 anos sendo invadido, destruído, passando por guerras. Aí vem a Revolução Comunista em 49, o país continua na miséria, na desgraça geral, e só se torna uma potência industrial e tecnológica pela proteção do Estado, pelo subsídio do Estado para forjar uma indústria nacional que gera empregos de qualidade. E não à toa, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza e da miséria nos últimos 40 anos pela intervenção do Estado, pela proteção do Estado à indústria nacional, à distribuição de renda e riqueza. E o principal, não existe teto de gastos na China, não tem austeridade fiscal na China. O ano passado, por exemplo, o governo chinês gastou, sabe quanto a mais do que eles arrecadaram? Eles gastaram só 5 trilhões de yuans a mais do que eles arrecadaram.
porque tem que fazer investimento público para aquecer a economia, para investir na indústria nacional, para proteger a indústria nacional, para investir em pesquisa, em ciência, em tecnologia, para a criação de patentes. Essas coisas não surgem do nada, é preciso que haja um investimento do Estado na economia. Inclusive, só fazer um parênteses aqui que não tem muito a ver com o tema do vídeo. Quando o Estado vai lá e gasta, ele aumenta o valor do Bolsa Família, por exemplo, de 600 para R$1.000. Quando ele aumenta o salário mínimo, o gasto do Estado faz com que essas pessoas tenham mais dinheiro. A pessoa que recebe Bolsa Família ou que recebe o salário mínimo, ela vai ter uma renda maior e, por consequência, ela vai comprar mais coisas no supermercado, numa loja de roupa, vai comprar um computador e, por consequência, também as empresas vão vender mais. Se a pessoa tem mais dinheiro porque o Estado está gastando mais e ela está comprando mais, as empresas, as lojas vão vender mais, vão ter maior lucratividade, vão contratar mais pessoas. Então o gasto do Estado, em última instância, ele aquece a atividade econômica. Mas esse não é o tema do vídeo, eu falo sobre isso num outro momento. Mas é isso, gurizada. No vídeo de hoje eu trouxe o exemplo só da Coreia do Sul, mas em algum outro momento eu falo dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, e assim, ó, o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos precisa de um vídeo próprio para esses dois, porque a história do desenvolvimento industrial, do protecionismo agressivo da Inglaterra e dos Estados Unidos é tema assim para fazer um documentário, um vídeo, um livro, escrever um livro só para isso, porque é coisa de louco. Inclusive nos Estados Unidos, o presidente Biden aumentou a tarifa para carro elétrico chinês de 25% para 100% para impedir que a população dos Estados Unidos comprasse da BYD, que é a empresa chinesa, para comprar da Tesla, que é a empresa dos Estados Unidos. Ou seja, proteger a indústria nacional. Inclusive mencionei agora há pouco, os Estados Unidos gastam 2 trilhões a mais do que eles arrecadam. Porque o Estado tem que investir, tem que gastar e proteger a indústria nacional para manter o país se desenvolvendo, gerando emprego de qualidade, aquecendo a economia. Mas eu já tô cansado, não aguento mais falar, e no próximo vídeo eu falo sobre essas coisas. E é isso aí, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, já curte, comenta para engajar, manda pros teus amigos liberais, terraplanista, porque liberalismo é isso, é um terraplanismo na economia que é socialmente aceito. Mas se tu curtiu o vídeo, então curta literalmente aí, aperta no botão na tela, comenta, compartilha, ajuda a engajar o vídeo, manda pra todo mundo, que o bagulho é doido.